Olá, graça e paz destemidas, sejam muito bem-vindos a mais um devocional da nossa série Destemidas. Hoje nós vamos falar sobre o despertar da oração, volume 1, porque nós vamos falar sobre oração durante esses devocionais outras vezes também. Afinal de contas, a oração ela é a própria vida do cristão. A oração é o que nos mantém em conexão com o Senhor e é um grande privilégio que nós adquirimos através de Jesus. Estarmos conectados com o Senhor, podemos falar e ouvi-lo. Isso é um grande presente a todas nós. Mas sabe, também é uma responsabilidade saber que Deus conta com as nossas orações para manifestar a sua vontade nessa terra. Você sabia disso? Que você, como igreja, tem responsabilidade de chamar, de abrir esse caminho para que a vontade de Deus se estabeleça. E nós, como mulheres destemidas, precisamos entender a importância de ter uma vida de oração. Muitas de nós falamos muito, né? A grande maioria, estou falando aqui geralzão. Nós falamos um pouco demais, né, mulheres? Afinal de contas, é algo que nós temos no nosso DNA, nós somos comunicadoras e Deus nos deu isso. E isso é um grande privilégio quando utilizado para a glória dele, para o louvor dele. Portanto, nós sim podemos ser mulheres de oração, que ocupamos a nossa fala, essa vontade que nós temos de expressar o que nós sentimos através da oração. A própria oração nos trouxe essa consciência errada de colocar tudo para Deus e tirar a nossa responsabilidade das coisas. Muitas falas do tipo, se for da vontade de Deus, se Ele quiser, quando Ele quiser, eu já entreguei para Deus, então que seja o que Ele quiser. Todas essas colocações, elas são importantes nas ocasiões corretas. Mas o problema é que muitas de nós mulheres, usamos esses termos para colocar em Deus a responsabilidade que é nossa. Nós falamos que é no tempo dele, na vontade dele, ou até mesmo que entregamos algo a ele quando nós devemos estar orando e em vigilância por algo. Porque Deus também vai usar isso para manifestar a sua vontade. Eu quero te dizer, talvez nós estejamos esperando em Deus algo que Ele está esperando em nós. Você sabia disso? Como assim Deus espera em nós? Sim, Deus espera a nossa oração para manifestar a sua vontade, para poder responder aquilo que nós desejamos, que temos orado. Mas se não orarmos, Ele não tem como nos responder, porque o próprio Deus criou esse mecanismo para que a vontade dele se estabeleça nessa terra. Então nós, mulheres destemidas, somos mulheres de oração e nós não deixamos para a última opção. Eu costumo dizer que o primeiro telefone que nós precisamos utilizar, tá certo que agora a ligação virou alguma coisa da pré-história, né? Geralmente quando nos liga é só a empresa querendo trocar a operadora de celular e a gente nem quer mais utilizar o meio da ligação, porque resolvemos tudo pelo WhatsApp, por mensagens. Mas sabe, mulher, eu quero te despertar, não deixe como a última opção a oração. Não busque a primeira solução para aquela questão que chega. Você já consultar uma amiga, ligar para a mãe, falar com o marido, pergunta para o filho. Não, a primeira opção é Deus. A primeira opção é orar e colocar diante dele. E depois sim, nós podemos pedir conselhos para pessoas que Deus nos guiar. E isso é bom, mas isso tem o seu lugar. E não é o primeiro é a oração. E você quer ver isso comigo? Isso está lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1. A Bíblia nos ensina dessa forma. Antes de tudo. Aqui está falando antes de você ligar para a mãe, antes de você consultar qual a temperatura que vai estar naquele dia, antes de você querer fazer do seu jeito e resolver na sua força. Ah, não, peraí que eu vou dar um jeitinho aqui. Antes de tudo, tudo é tudo, certo? Ficou repetitivo, mas às vezes a gente não quer colocar tudo nesse pacote. A gente quer buscar outros meios enquanto a palavra está falando antes de tudo. E tudo é tudo. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça para todos os homens,
Aqui a palavra do Senhor está falando antes de tomar qualquer atitude, antes de buscar qualquer pessoa, antes de fazer qualquer coisa, busque ao Senhor por meio da súplica, orações, intercessões com ações de graça. Aqui nós temos 4 tipos de oração e eu já quero também aproveitar esse espaço para falar do Centro de Treinamento Bíblico Rema. O Rema é uma escola bíblica que tem crescido, a escola que mais cresce no Brasil e no mundo. E dentro dessa escola, desse treinamento bíblico, tem uma matéria sobre oração e nós aprendemos como orar, a forma certa e os tipos de oração. Se você deseja, você pode procurar pelos canais do Instagram ou pelo site do Rema, qual o Rema mais próximo da sua cidade, fazer a sua matrícula e receber esse conhecimento, amém? Aqui nós vimos que não é só um tipo de oração, mas que existe uma oração apropriada para cada situação. Mas o que de fato nós estamos falando hoje é: você precisa, mulher destemida, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor, entregar a Ele, buscar a Ele. E a palavra segue falando: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Oh, aleluia! Eu fico pensando quantas vezes nós falamos, nós buscamos como eu posso agradar a Deus, como agradar o coração do Senhor. E aqui a própria palavra nos responde: isso que agrada, isso é agradável a Deus, isso é aprovado diante do Senhor, que você ore, que você entregue a Ele. Porque muitas vezes a gente pensa, mas isso é tão pequeno diante de um Deus tão grande, Deus tem tantas coisas para se ocupar, mas aqui Deus está falando qualquer coisa, antes de qualquer coisa, ore a mim. Esse é o desejo de Deus e isso é agradável a Ele. Eu fico pensando, muitas vezes eu olho, eu tenho um filho de 4 anos, o Gabriel, e às vezes ele quer resolver as coisas dele, gosta de ser independente, gosta de fazer as coisas dele. E às vezes ele diz assim, deixa que eu vou arrumar, né? E ele pega os lápis e começa a arrumar. E eu vejo que ele está guardando as canetinhas sem a tampa, e isso já está riscando outra coisa. E eu fico olhando, eu fico desejando que ele me peça, para que eu possa ajudar ele. Eu fico pensando, Deus, muitas vezes nos olhando, nos observando, a gente querendo resolver do nosso jeito, precisando de um auxílio, e nós esquecemos de recorrer ao nosso Pai, que pode nos ajudar em todas as coisas. Então, mulher destemida, tenha uma vida de oração, seja despertada a oração, seja despertada antes de tudo, orar ao Senhor aquilo que você precisa e deseja. E sabe, eu quero encerrar falando que a oração, ela guarda o nosso coração da ansiedade. Oh, glória! Eu quero te dizer que a ansiedade é uma das coisas que mais tem batido a porta de toda mulher cristã. Eu quero te dizer que a ansiedade tem batido a porta de muitas mulheres nesse mundo. É a geração da informação. As nossas mentes têm sido muito conectadas e muita informação tem chegado desde pequenininhas, desde crianças. Nós já temos sido expostos a muitas informações e isso tem causado um pensamento acelerado, uma síndrome é desenvolvida e muitas doenças psicossomáticas têm sido desencadeadas por causa disso, desse acúmulo de informação, dessa velocidade para as coisas e o momento de contemplar o belo, o momento de contemplação, de introspecção tem sido cada vez menos evidenciado no nosso meio, na nossa geração. E isso tem ocasionado muitos problemas, muitos distúrbios e muita ansiedade. Mas eu quero te dizer que Deus não foi pego de surpresa, que Ele nos deixou o remedinho certo, a vacina para aquelas que ainda não estão em ansiedade, que é a oração. Entregar ao Senhor tudo, todos os nossos questionamentos. A palavra de Deus diz que quando nós entregamos a Ele toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que tem ocupado os nossos pensamentos antecipadamente, nós entregamos e nós recebemos a paz, recebemos a provisão de Deus, que é a paz que excede todo entendimento. E isso está escrito no livro de Filipenses, na carta de Filipenses, no capítulo 4. E eu quero ler com você, se você está com a sua Bíblia, anote esse texto, medite,
Faça desse texto a sua oração diária para que os seus pensamentos sejam guardados e a ansiedade não tome sua vida. Amém? Filipenses 4, versos 6 ao 7, fala assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer quando você, destemida, apresentar diante do Senhor os seus pedidos? Vai acontecer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, mas como você está em paz? Como você está descansando assim? Como você está confiante se o seu filho está com problemas na escola? Como você está em paz, está confiante se sua mãe está enferma? Como você está confiante se aquilo que você quer, o trabalho que você deseja ainda não chegou? Como você está em paz? Aí você vai dizer, porque a paz que excede todo o entendimento, que não se explica, não se entende, ela guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, mulher destemida. Nós não temos mais tempo para ficar presas em ansiedade. Deus já nos deu a solução e a saída para qualquer tipo de ansiedade e preocupação. E eu quero te encorajar. Vamos lançar diante do Senhor tudo aquilo que nós temos ocupado o nosso pensamento, que tem sido uma distração para que aquilo que Deus deseja não aconteça. Eu quero te convidar, vem comigo e vamos em oração entregar diante do Senhor. Amém? Pai, eu quero te agradecer porque a provisão da oração, ela guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, os nossos pensamentos em Ti. E nós queremos, obedecendo esse princípio, Pai, entregar tudo aquilo que nós ainda não vimos a resposta, aquilo que tem ocupado nossos pensamentos, Pai, aquilo que ainda não chegou como nós desejamos, a nossa família. Nós queremos entregar ao Senhor, dizendo, Pai, o Senhor que pode cuidar disso, Senhor. É Tu que vai cuidar, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas e nós te entregamos a nossa família, te entregamos as nossas necessidades, está em Tuas mãos. E porque nós te entregamos, nós pegamos agora a Tua paz. Eu declaro a Tua paz sobre o coração de cada mulher, cada destemida, em nome de Jesus. Situações familiares, situações com saúde. Eu declaro, Senhor, a Tua paz guardando o lar e o coração de cada mulher, de cada destemida agora, Senhor. Não abrimos portas para que a ansiedade, para que preocupações nos tirem o foco, roubem o nosso tempo, o tempo de amar o Senhor, o tempo de plantar coisas boas. Nós não seremos roubadas pela ansiedade. Eu declaro a Tua paz, eu declaro Teu direcionamento em nossas vidas e em nossas famílias, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa provisão. Em nome de Jesus. Amém? Você tenha sido inspirada, mulher, e despertada. Eu declaro você despertada a uma vida de oração. Coloque isso como meta na sua vida. A todos os dias você ter um tempo de oração, um tempo de entrega e receber a paz que excede todo entendimento. Contagie outras com essa mensagem, compartilhe essa mensagem com outras mulheres destemidas e eu creio que nós vamos alcançar muitas mulheres com essa palavra. Eu amo você, um beijo, um cheiro no seu coração e até a próxima em nome de Jesus.